O presidente Lula deve retornar da viagem feita à Ásia nesta terça-feira. Com isso, aumenta as expectativas sobre a indicação do nome para a vaga do ministro do STF. Larissa, quais que são as missões do presidente nesse retorno? Olha, Letícia, nós temos aí as missões mais anunciadas, né, digamos assim, de confirmar qual vai ser, portanto, sua indicação para a vaga no Supremo Tribunal Federal deixada pelo Luiz Roberto Barroso. A gente lembra, né, que havia uma expectativa muito grande na semana passada para que antes da viagem para a Ásia, ali na terça-feira de manhã, ao longo da segunda-feira, aí não aconteceu, ficou aquela expectativa que seria na terça-feira antes da viagem dele, do presidente Lula para a Ásia, que ele embarcou por volta de 10 horas da manhã. Ficamos na expectativa de que a indicação poderia ser formalizada ainda naquele dia, o que acabou não acontecendo, e a gente foi entender um pouco depois, ao longo do dia, o que tinha causado, o que pode ter causado um possível adiamento desse anúncio, que foi uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma reunião entre Lula e Davi Alcolumbre, que a gente sabe que tem feito ali, tem feito a sua defesa para que o indicado ao STF seja o senador Rodrigo Pacheco, e aí houve ali um desfecho no sentido de Lula voltar da viagem, conversar com Rodrigo Pacheco, enfim, para então formalizar de fato a sua indicação ao Supremo Tribunal Federal, porque a gente lembra que o nome mais cotado é de Jorge Messias, o atual ministro da Advocacia Geral da União. Ok, Letícia, esse é o assunto, digamos, em maior destaque. Temos também uma expectativa em relação a um acordo sobre o tarifaço do governo norte-americano em relação aos produtos brasileiros, depois do encontro de Lula e Trump lá na Ásia. Aquela fala do presidente de que não era de se esperar um acordo fechado logo depois da reunião dos dois, que representantes de alto nível dos dois países continuariam as conversas nos próximos dias para tentar fechar esse acordo, mas também tem uma questão que Lula pode ter papel fundamental para tentar destravar, Letícia, que é justamente a questão da análise da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento do governo federal, porque estamos no impasse. Havia uma possibilidade de que o governo incluísse os chamados jabutis, né, que são aquelas propostas que não têm a ver com o projeto original, no projeto que tratava do metanol, das intoxicações por metanol. Isso acabou não ocorrendo ontem, e agora existe uma indefinição sobre o que de fato vai ser feito pelo governo federal em relação a isso, né? Para que isso possa caminhar no Congresso Nacional. Então, Lula pode ter aí, né, a presença de Lula pode de fato ajudar numa negociação com o Congresso, alinhar, né, afinar melhor ali as ações no âmbito do Ministério da Fazenda, das relações institucionais. Então, podemos elencar aí esses três temas, né, Letícia, como os assuntos de destaque, assuntos que merecem aí, que precisam, portanto, de definições por parte do presidente Lula, e também assuntos que podem ter nas movimentações do presidente Lula, nas negociações, nos diálogos, oportunidades para que sejam destravados, como é o caso do orçamento, Letícia. Aqui em Minas, pelo menos falando sobre essa questão do STF, tem uma urgência, inclusive, ali de petistas para essa definição de quem que vai ser o indicado do presidente Lula, para poder definir a situação do senador Rodrigo Pacheco ali numa eventual disputa ao governo de Minas. A gente vê algumas lideranças petistas pressionando, inclusive falando que o tempo do senador Rodrigo Pacheco não é o mesmo tempo do PT, que precisa ter uma definição logo, pelo menos até novembro no máximo, essa questão se ele vai disputar o governo ou se não vai. E aí, por outro lado, a gente tem escutado diversos aliados ali do senador Rodrigo Pacheco em entrevistas aqui com o Café com Política, falando que se ele não for o indicado, qual seria o interesse do senador em disputar o governo de Minas, que o presidente Lula deveria isso a ele por gratidão a tudo que ele fez ali no Congresso.